Queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, muita paz. O dia de hoje, no calendário aí das convenções humanas, não sabemos se, pelo menos nessa parte aqui do planeta, no Brasil, hoje no calendário é o dia dedicado aos finados, aqueles que finalizaram a existência física, isto é, aqueles que morreram. Só que os mortos estão mais vivos do que nós. Verdade seja dita. Os mortos estão de pé, inclusive trabalhando, aprendendo, estudando, retomando antigas lições que não conseguiram apreender o sentido delas quando estavam nesse corpo físico e que agora estão retomando essas lições. Em verdade, na noite de hoje, esse salão é muito amplo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma obra excelente de Emmanuel, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, nós estamos hoje com a mensagem, com a lição de número 11. Tem um título que nos atrai bastante: conforto. A palavra conforto nos transporta para ideias de sombra, água fresca, repouso, calma, tranquilidade, sem compromisso, porque o conforto que a gente entende é estar num sofá muito macio, vendo um filme que nos agrada, ouvindo uma música. É isso que a gente muitas vezes pensa. Eu queria ter uma vida mais confortável. Inclusive nas nossas ideias, nós preferimos aquelas onde nós estejamos na zona de conforto. Isto é, convivendo com pessoas que pensam como nós, tendo os mesmos hábitos, na mesma frequência de temas agradáveis. Então, nós fazemos de tudo para não sairmos da nossa zona de conforto. Mas vamos ver o que Emmanuel escreve, porque esse livro são mensagens do Espírito Emmanuel e relacionadas a algum versículo, alguma passagem dos Evangelhos, segundo João, Lucas, Mateus, Marcos, ou de alguma carta de Pedro, as famosas cartas de Paulo, porque é graças às cartas que Paulo escreveu para as várias comunidades que ainda não eram cristãs e se tornaram cristãs, são essas cartas que vêm para o Ocidente. Porque também Paulo escreveu para os gregos, para os romanos. E é graças a ele que nós temos a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Está em João, no capítulo 12, versículo 26. São palavras de Jesus. Abre aspas. Se alguém me serve, siga-me, fecha aspas. É somente uma frase. É somente um pedaço de uma máxima. Palavras de Jesus. Se alguém me serve, siga-me. Emmanuel escreve toda uma mensagem. Mas nós colocamos aqui, pensamos alguns fragmentos dessa mensagem
E logo no primeiro parágrafo, ele diz que as pessoas de todas as religiões, e principalmente da nossa, porque ele se dirige aos espíritas, aos espiritistas, nós somos ávidos, pessoas ansiosas por um conforto. Observemos que é dentro da questão religiosa que ele está colocando. E ele ressalta, ele grifa, que os que almejam mais conforto somos nós, os espíritas. E ele continua, tem um outro fragmento que nós pegamos aqui. De fato, a doutrina espírita é a divina expressão do Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita. Tanto que a doutrina espírita, gente, não é uma religião a mais. Ela é a concretização do cristianismo, do evangelho que Jesus desceu dos planos celestiais para chegar até nós e viver essa boa nova, que é o amor, que é o perdão, a tolerância, a indulgência, a fraternidade, todas as virtudes. Então, esse mestre por excelência desceu dos altos planos para nos ensinar na prática como o amor é importante para a nossa evolução. Ele não precisou de pregar nas sinagogas, nem no templo de Salomão. Embora em todos os lugares que ele tenha passado, ele deixou a sua marca, ele deixou a sua verdade, a sua boa nova. Ele preferiu a natureza. Ele subia no monte e ali aquela multidão ia se juntando em torno dele para beber daquela fonte de sabedoria, de serenidade e de amor. Jesus é criticado quase sempre por conviver com pessoas ditas de má vida. Jesus esteve sempre em meio a mulheres consideradas prostitutas, leprosos, cobradores de impostos, pessoas da mais baixa categoria socialmente falando, aquelas pessoas que os outros não queriam a companhia delas. Ele vai exatamente em busca dessas pessoas. E todas elas que conviveram com Jesus, elas se transformaram. Então, a doutrina espírita é a presença do Cristo conosco. Porque ao seu tempo ele disse: um dia eu pedirei ao Pai, e em meu nome ele enviará outro Consolador, que dirá tudo o que eu digo no momento, e mais outras verdades que agora não posso revelar. Foi após o encontro que ele teve com o doutor da lei chamado Nicodemos, que ele fez essa promessa. Porque Nicodemos interrogou Jesus como ele podia fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus fala do nascer de novo. Nicodemos não entendeu. O nascer de novo que Jesus se refere é a reencarnação.
mas a humanidade confundiu com a água do batismo. O batismo é certo, é correto, mas não era o que Jesus estava falando do nascer de novo. João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele pregava essas verdades, que chegaria o Messias, aquele que ele, João Batista, não era digno de desamarrar-lhe as correias das sandálias. E quando Jesus vê João, aquela multidão em fila para ser batizado por ele, o batismo, naquele momento significava: eu concordo com essa pregação, eu concordo com esse pensamento. Jesus também entrou nessa fila e se deixou batizar por João. Então, o batismo é isso. A Igreja Católica, quando instituída, quando Roma adota Jesus como o Senhor, porque antes matou, Jesus foi pregado numa cruz, e ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo aqui, ele não fala da cruz, mas nesse versículo em João ele diz: se alguém me serve, siga-me. Para seguir Jesus não é na zona de conforto. Para seguir Jesus é preciso que nós façamos dentro de nós algum sacrifício. Não grandes, porque não temos ainda essa competência. Assim como aquele doutor da lei sair ali aturdido, porque Jesus diz para ele: o que é nascido da carne é carne. Mas o Espírito não procede do Espírito. Isto é, o Pai fornece ao Filho as suas características biológicas. O Espírito que vem residir naquele corpo de carne não é oferecido, não é desdobramento do Espírito do pai ou da mãe. O que é nascido da carne é carne. Mas o Espírito não provém do Espírito. São palavras de Jesus. Os apóstolos também, a princípio, não compreenderam. E quando ele esclarece, eles ficam maravilhados. E perguntam: por que amanhã no Sermão do Monte o Senhor não conta esta revelação? E Jesus diz: mas como? Vocês viram que saiu daqui um doutor da lei confuso, perturbado. Como o povo irá entender? E é quando ele faz esta promessa desse Consolador. E esse Consolador vem pelos chamados, pelos enviados do Pai, que são os Espíritos. Esse trabalho na doutrina espírita requer de cada um de nós um compromisso. Sabe aquela expressão popular? Olha, quem entrar nesse grupo aqui tem que vestir a camisa do grupo. Jesus não nos obriga a nada. Nós temos uma vontade que é livre. Nós entramos na doutrina espírita e saímos da doutrina espírita. Aí alguém diz: será que eu vou ser castigado? Gente, mas quem nos castiga senão nós próprios? Se a pessoa vem em busca de um tratamento na casa espírita, lembramos aqui do nosso amigo Jorge Cauí. Certa feita nós estávamos aqui à mesa e Jorge Cauí havia proferido a palestra daquela noite, e no encerramento veio uma senhora e perguntou para ele: seu Jorge, eu vim aqui a essa casa fazer um tratamento. Ele perguntou: e como é que você está se sentindo? Eu estou muito bem, mas eu estou com uma preocupação.
E ele, qual a preocupação? Eu estou com medo de me afastar daqui e voltar tudo outra vez. E o Jorge Cauí perguntou, a senhora tem uma religião? Tenho, eu sou católica. Eu frequento ali a igreja do Padre Roque. Ele, minha irmã, os benefícios que você recebeu aqui está tranquilamente sacramentado em você. Volte para a sua igreja, para a sua religião. Esta casa acolhe todas as pessoas que vierem de qualquer igreja ou até que não tenha religião. Se você já tem uma religião e você sente falta dela, por que não retornar? Mas eu estou com medo de que volte. Não, de modo algum. Mas será que não vai ter, assim, tipo uma represália? Os irmãos que me atenderam aqui vão ficar chateados. Ele, minha irmã, isso não existe. Os benfeitores, os amigos espirituais, a começar do mentor dessa casa, que na igreja católica é chamado de São Sebastião, é esse mesmo espírito que é o coordenador espiritual dos trabalhos dessa casa. Os espíritos de luz trabalham em toda parte, não é só no centro espírita. Eles trabalham nas igrejas católicas, eles trabalham nas favelas, eles trabalham nos lugares mais incríveis. Que se eu dissesse, a senhora não iria acreditar. Quem é da luz vai a qualquer campo de trabalho. Então retorne à sua igreja em paz. O Padre Roque é muito amigo nosso. E aquela senhora saiu feliz. Porque, na verdade, meus irmãos, o que vai fazer a diferença na nossa vida, o nosso compromisso, não é de nós virmos aqui à casa e dizer, olha, eu recebi um benefício, então eu não posso mais sair daqui. Isso é uma prisão. Muitas vezes a pessoa fica constrangida e permanece. Começa a se perturbar. Agora, se você não tem uma religião, ou se na religião que você está, como é o nosso caso, e aquela religião não estava mais nos satisfazendo pelos muitos questionamentos, pela questão da mediunidade. Quando eu entrei aqui, tranquilo. E a verdade é que esse espírito aqui é tão recalcitrante, espírito, a recalcitrância é tão grande, que a igreja católica que eu frequentava na minha cidade, o padroeiro dela, o mentor dela era São Sebastião. É só para a gente ver como é que são as coisas. Como de natureza, espírito cético, que duvida muito. Então Deus não improvisa. E eu fiquei afastada um tempo da religião. Porque você faz um curso superior e você se acha. Você estuda um bocado de filósofo, que diz que a vida, que o surgimento do universo foi um caos, foi uma grande explosão. E aí você entra nessa explosão de ideias, com mais orgulho e mais ignorância do que entendimento das coisas, e se diz ateu, ateia, mas eu estava à toa realmente, embora com muito trabalho. E quando se me apresenta uma oportunidade de religião, trazido exatamente pelo processo obsessivo, não necessariamente comigo, mas com uma pessoa da família, com a minha irmã, onde o tratamento que ela recebeu, numa casa de umbanda. Quando ela ficou bem, o mentor espiritual daquele trabalho dizia para ela, minha filha, você está bem, você está liberada do tratamento e a recomendação para você,
procure um centro espírita. E ela disse, mas aqui não é um centro espírita? Ele disse, aqui é um centro de Umbanda, onde acontece um trabalho que o centro espírita faz. Mas você necessita de conhecer as obras de Kardec. E aí eu fiquei apaixonada por uma religião, por um espírito que trabalha num centro de Umbanda e recomenda, vá trabalhar numa casa espírita, porque é lá o seu compromisso. E aí todos nós viemos, e quando se nos apresenta esta casa, e aqui eu me encontrei, porque uma amiga, professora, esposa da pessoa que era vice-presidente da casa naquele tempo, a esposa do seu Newton, a Carmen, eu falei, mas é um nome bem diferente, né? Centro Espírita Sebastião ou Marte. Eu falei, esse Sebastião tem a ver com São Sebastião? Ela falou, é o mesmo. Eu falei, me achei. Então, entrei nessa casa, é igual sapo. Quando o sapo entra na sua casa e você às vezes quer colocá-lo para fora, você pega uma vassoura, delicadamente coloca o sapo para longe e ele volta. Então, eu cheguei aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira, mas eu preciso ter um compromisso com essa casa. Então, eu sinto, nesta casa, eu tenho um pertencimento a esta casa e à causa do Cristo. E nós estamos aqui, sempre que chegamos a esta casa, nós nos sentimos muito felizes, muito. Tem um parágrafo que é o penúltimo da lição, que Emmanuel diz: a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam, ao mesmo tempo, ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Então, a família é uma responsabilidade de peso, é uma responsabilidade inerente a cada pai e a cada mãe, na educação dos filhos, na exemplificação através dos bons hábitos, no cumprimento dos deveres. Então, somos muito agradecidos a Deus. E para nós finalizarmos, nós vamos repetir aqui uma prece, que é uma poesia essa de Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco. Ela diz mais ou menos: Senhor da vida, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam nos céus de anil, por tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem os céus, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante um majestoso festival de cor da generosa natureza. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida, além da morte, eles voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigada porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar. Mas muito obrigada também, Senhor, por todos os outros ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida.
o canto e o gemido do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas que vertem os olhos do mundo inteiro, e a voz longínqua do cancioneiro. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles voltarão a escutar. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ilumina, que ensina, que esclarece, que agradece, pela voz que fala de amor. Muito obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia, que não falam à noite nem cantam de dia, mas eu rogo por eles, porque eu sei que mais tarde no teu reino, eles voltarão a falar, a cantar. Muito obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Muito obrigada por todas as outras mãos, pelas mãos de adeuses, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que amparam sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos de trabalho, que aram, que semeiam, que colhem, pelas mãos de ternura, que socorrem na amargura, pelas mãos de melodias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos que apertam mãos, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereta, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. Mas, Senhor, e aqueles que estão amputados, paralisados, deformados, aqueles que estão retidos na expiação por ilusões de outras encarnações, eu rogo por eles e posso afirmar que após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar, porque eu sei, Senhor, que a Ti tudo é possível, mesmo aquilo que para o mundo pareça impossível. Muito obrigada por fim pelo meu lar, a escola de amor, a mansão de glória. Muito obrigada pelo lar que eu tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, nenhum teto amigo para me confortar, nenhum outro abrigo onde eu possa estar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas dos céus, que me sirvam de leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu, mesmo assim eu direi e cantarei ainda: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque me deste a vida, alegre, jovial, por teu amor favorecida. Muito obrigada porque eu nasci. Muito obrigada porque eu creio em Ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor da vida nos abençoe a todos, meus irmãos. Muita paz.